E aí, meus amiguinhos, tranquilo? Tudo bem com vocês? Hoje, mais uma gravação aqui do nosso podcast Revalida, né? Estamos aí contando histórias para que você saiba exatamente como é, né? Como é que é fazer o Revalida, como é que é passar pela primeira fase do Revalida, como são como é a experiência das pessoas que fizeram a prova. Então, nós selecionamos algumas pessoas aqui e hoje nós vamos ter uma conversa muito especial. Eu queria que você prestasse muita atenção e a gente vai conversar aqui e aprender. Vamos lá, vamos para a nossa convidada de hoje. Como é que você gosta que chame? Chama Sorgali mesmo? Sorgali? Sorgali. É milagros ao revés, tá vendo? Sorgali Milagros, porque seria em português ao contrário. Porque em espanhol fala ao contrário, né? Primeiro vem seria o sobrenome que chama de apellido, né? Para depois vir o nome. Esse é meu nome. Sorgali. Me chamam Sol. Sol. Então vamos chamar de Sol, melhor. Então, muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Muito obrigado por ter aceitado. Tá nervosa, né? Não tem problema. É assim mesmo, tranquilo. Muito obrigado por ter aceitado, assim, conversar e falar um pouquinho da sua experiência. É muito importante, como a gente estava conversando aqui um pouco antes da gente entrar, muitas pessoas, elas têm reações diferentes ao Revalida, né? Tem gente que pensa que não vai conseguir de jeito nenhum passar. E tem gente que já é mais de boa. Aí tem os opostos, né? O cara que acha que não vai passar de jeito nenhum e o cara que acha que é muito fácil, que não precisa estudar. Então, a gente quer colocar essas pessoas no centro. Nem é tão fácil assim e nem é impossível. Fazendo as coisas corretas, a gente consegue aprovar. E você tem uma experiência muito boa, que você aprovou na primeira parte, segundo o gabarito que eles mandaram para a gente, né? Segundo o gabarito que eles mandaram para a gente aprovou. Então, a gente vai conversar sobre isso. Então, Sol, eu quero que você diga a primeira coisa, assim, como foi que você me conheceu? Quero que você explique para as pessoas como é que você me conheceu. Bem-vinda, né? Bom, boa tarde. Eu conheci você no Instagram, graças a Deus, porque eu estava estudando muito, não estava organizada nos estudos, estava estudando coisas que depois que via você achava que não era muito importante, não era o objetivo para aprovar a prova. Então, graças a você que encontrei no Instagram há muitos meses e comecei a seguir e já entrei no curso e não deixei de ver a você todos os dias nas lives. Para mim é muito necessário. Você vê, né? A gente foi pesado, não foi não? Esse tempo de live. Foi muito pesado. Mas quando a gente tem que fazer todo na casa, mas chegava o horário e deixava todo para ver um live. Outras vezes veia em outra hora, mas todo dia aí. Eu acho que eu comecei no Instagram, não foi? Eu nem lembro mais. Eu comecei no Instagram, depois passei para o YouTube, não foi? Aham, sim, começou no Instagram. Aí você assistiu desde o Instagram lá, desde o comecinho. Desde o Instagram, sim. Eu segui você. Como foi que eu apareci para você no Instagram? Assim, do nada, você estava vendo alguma mensagem, apareceu no seu feed, como foi? Não, apareceu acho que foi uma postagem que você fez do programa Mais Médico, não lembro bem, quando começaram a falar que iam a fazer a rivalidade, algo assim, e me chamou muito a atenção como você falou e que a qualidade humanitária que você tem, tá? Porque às vezes é difícil encontrar em Brasil médicos assim como você, me desculpa. Então me chamou muito a atenção e eu comecei a seguir. Daí foi. Até hoje, vou continuar. Tomara que a prova escrita, a segunda etapa, eu consiga os pontos, mas não está muito certo. Aí, então, rapaz, faz muito tempo que a gente começou, né? Mais de anos que a gente começou. Aí a pessoa pensa que é uma jornada curta, né? Mas aí não. Vê, né? Porque assim, o curso foi de 5 semanas, né? O curso foi de 5 semanas, mas a gente já vem estudando e repassando. E tem muito material gratuito, né? Muito material gratuito para o pessoal. O curso foi mais uma necessidade que algumas pessoas sentiram, né? De aprofundar mais, de ver mais os temas. O curso foi máximo. O curso é o melhor curso que eu he visto como outros cursos, não? Gratuito também. Mas é de você. Você consegue fazer a prova só estudando por os cursos de você. Quando você começou assim a ver as lives,
o que foi que chamou a atenção? Assim, porque, rapaz, às vezes eu assisto uma live e às vezes eu tenho... Porque uma live de 1h30, 2 horas, a pessoa tem que gostar muito para poder assistir. O que foi que chamou a atenção na live, que prendeu a sua atenção? Porque tem que ter paciência para assistir uma live, sinceramente. E até a minha. Eu não aguento assistir minha live. Eu quero saber. Não. O que faz a pessoa assistir uma live de 1h30? É que a forma que você fala, explica as coisas, as respostas das perguntas, a gente sabe já aí sem dúvida alguma do tema que se está falando. Então, e va sempre ao objetivo, não? Que é o objetivo de fazer a revalida e passar. Então, a forma em que você explica, as formas em que a gente sai da dúvida se responde errado, com você se consigue todo. E eu adoro. Agora, assim, fala um pouquinho da sua trajetória como médica. Qual é a sua formação? Quanto tempo de formada de médica? Melhor nem falar, para não falar da idade, não. Não, idade não, formação. Eu cheguei ao Brasil aqui no 2014, com um programa Mais Médico, lá em Rondônia. Trabalhei 3 anos e meio, até 2016. Só que eu voltei a Cuba por meu filho, passei lá 4 meses e pouco. Quando o Cuba fechou o contrato em 2018, eu não estava trabalhando no programa, então não entrei na porteria que eles falaram e não consegui trabalhar mais, porque eu fui a Cuba e não estava trabalhando nesse momento. Eu sou médico general e sou neonatólogo também. Ah, interessante. Eu sou neonatóloga. Agora, isso é interessante. Isso aí eu gosto sempre de comentar que lá no grupo da gente, né, nos grupos que a gente faz, o Telegram, sempre tem muitas pessoas de muitas especialidades, né? Todo mundo, as pediatras, ginecologista, obstetra, cirurgião. E é muito interessante, é muito importante, assim, essa troca de experiência, né? Porque cada um contribui da sua forma, através da sua... E eu sou só generalista também. O conhecimento é bem superficial, bem superficial. Não, nada, você é ótimo, você é incrível, é verdade. Mas é isso que as pessoas não entendem. Para fazer a prova, não tem nada a ver com ter a prática clínica, nem nada. A prova é como se fosse um mundo à parte, né? A gente estava até conversando sobre isso, que a prova... Tem gente que tem... Por exemplo, tem o Ruben, que estava falando, parece que tem mais de 10 anos de experiência como em clínica médica. E na prova, você vê, ele assiste minha live. Então, rapaz, eu acho interessante. Tanta experiência com médico, mas não faz você... não quer dizer que você, por ser médico, vai conseguir resolver a prova. Porque a prova é outro mundo. É como se fosse um treinamento para a prova, né? Específico para a prova. Sabe o que aconteceu, Rafa? Que eu quase me declaro incapaz de ler tantas coisas em esse tempo. Na pergunta 81, mais ou menos, a moça da aula falou, vai ficando 45 minutos. Eu fiquei doida. Começou um calor de embaixo para cima, dor de cabeça. Comecei a ler as perguntas, só o início e as respostas. Então, hay perguntas. Não me deu tempo de revisar todo, se passei certo no gabarito, entendeu? E hay perguntas que errei, coisas que eu sei que você falou muitas vezes, lógico. La metildopa, por exemplo, a pergunta 91, acho. Que logo, quando eu cheguei à minha casa e leí a prova bem certinho, eu falei, nossa, coloquei metildopa, por quê? Porque começaram a falar de la grávida, la hipertensión, y falei, metildopa, pum. Y no, era la profilaxia, no es la aspirina, que yo tomé en mi gravidez, precisamente. Entonces, fue cosas así rápido. La hepatitis crónica, que la gente sabía, vi los antígenos, esto es hepatitis crónica. La primera que vi, hepatitis crónica, no leí lo detrás, y la otra hepatitis crónica estaba al final, que era la sed, ¿entendió? Entonces, las preguntas son muy cumplidas, ¿no es? Y demora. Yo no me daba tiempo terminar y comencé. Hay que tener muita prática mais. Mas aí... O curso de você é suficiente para provar, é verdade. O que foi que ajudou? Você ter feito, porque a gente fez muita questão. O que foi que... Fazer questão, o que foi que ajudou na hora de fazer a prova objetiva? Fazer as questões que você fazia em todas as lives, fazer as provas, aí todo. Você achou parecida a prova com as provas anteriores? Com as provas anteriores?
As que a gente fez de 2017, 2016, 2015, 2014. Foi parecido? Os temas sim, claro. Foi parecido, né? Claro. Agora, teve muita gente que disse assim, a dificuldade foi maior, e eu não entendi por quê. Lógico que tinha questões assim que a gente não tinha, que acho que nenhum curso, nenhum meu, nenhum de ninguém, falou. Eu não lembro de ter escutado as pessoas falando, do anzol, essas coisas assim essas coisas sim. Que agora a gente vai começar a colocar. Eu agora no Tips eu vou colocar também essas coisas assim, para... Eu errei en esa pregunta porque es por deducción, ¿entiendes? Mas se eu nunca vi esse caso, não sei o que fazer, entendeu? Exatamente. A gente não fez uma questão parecida com essa, né? Mas aí, para as pessoas não terem uma imagem errada do que a gente está falando. A gente está falando que tiveram algumas perguntas, como a gente sempre fala. Tem umas, sei lá, 5 a 10 questões, em toda a prova do Revalide é assim, que são difíceis de responder, mas 90 questões que estão dentro dos temas principais. Então, o que a gente faz é catalogar todos os temas, ver como é que são perguntadas essas perguntas, e aí, a partir daí, a gente construiu um curso, né, o Tips Revalida, que ele foi focado no que cada pergunta das provas ela perguntava, e aí, esse foi o nosso treinamento, né? A gente foi direto na prova. O curso é máximo, o curso é massa, como falam aqui. Eu adorei o curso, e vou continuar estudando se não passei na prova escrita, discursiva. Não, mas você não conferiu pela sua... Porque eles mandaram, assim, o gabarito, a resposta padrão. Pelo que você conferiu, deu para passar. Na discursiva? Na discursiva. Na pergunta 2 de ultrassom, Rafa, eu sabia que... Essa 2 foi a pergunta que não teve nada a ver. Eu não sei, eu escrevi tantas coisas aí que nem não sei. Mas, por exemplo, na pergunta, a gente tinha uma cetoacidose diabética, essa daí a gente falou demais. Você falava diário na cetose diabética, cetoacidose. Glomerulonefrite pós-estreptocócica. Uau, também. Tranquilo. Agora, o síndrome geriátrico. A grávida também, mas isso aí era uma pergunta, letra A. As outras dava para fazer. Que eram os medicamentos. Sim, pero não coloquei um síndrome geriátrico, assim mas era como só tal. 1,5 ponto, essa questão era só. Sim, pero tem coisa no gabarito que eu coloquei para evitar as quedas de la idosa. Aí coloquei. E a gente fez uma questão sobre quedas. A gente fez uma questão sobre quedas. Que é um assunto muito recorrente também. Não só... Você viu também as lives do Revalida e CESP, não viu? Revalida e CESP a gente fez? A gente fez Semana Revalida e CESP e fez Semana Revalida e INEP. Fizemos as provas, sim, claro, sim. Aí, nessas daí, do ICESP, que a gente fez as questões da Unesp, tinha muita questão de queda. Acho que todos os anos que a gente fez tinha uma questão de queda. E aí foi onde a gente começou a ver algumas coisas sobre esse tema. Então, tinha 3 questões que, basicamente, só os síndromes geriátricos aí, que a gente não falou sobre eles. Mas aí, que era 1,5 ponto dessa questão. E tinha a da grávida, que era secundário ou terciário, atenção secundária terciária, que também foi tranquilo. Eu coloquei bem, porque eu sou neonatóloga, eu sei onde colocar. Só que o inciso A dessa pergunta, que coloquei também outras coisas. Coloquei a primeira parte para justificar se deveria ou não deveria interromper a gestação. Você acertou? Aí eu entendi. Não entendi muito bem a pergunta aí. Comecei como se eu estava dando conselho à mulher, não é? Não tem problema, pode ser que na operação ele se salve. Como que ela estaba ya muy idosa, o sea, añosa, falamos nosotros en la gravidez, para tener un filho, entonces, falando con esos consejos así, más lo que eles colocaron no gabarito não está todo certo, como eu coloquei também. Certo, mas quando não entendi bem a pergunta, entende? Quando você foi corrigir, quantos pontos mais ou menos você acha que você fica pela sua correção na discursiva? Você viu ponto a ponto assim? Que eu fiz, quando eu fiz assim, eu olhei, cada um... Eu acho que foi 28, mais ou menos. Pronto, 28, 29, tá aí perto, né? Tá perto Sim, perto. De 29. Ou seja, tem que considerar alguma coisa a mais que você colocou. Praticamente esperar o resultado. A mesma coisa, quando eu conferi a minha prova, ficou 30, né?
eu tirei tudo que eu não coloquei igual. Até coisas que eu acredito que está certa, eu não coloquei. Entendeu? Porque tem, até, por exemplo, a do idoso, até o diclofenaco, ele não podia estar tomando muito tempo. Você poderia colocar e justificar, porque ele poderia retirar o diclofenaco. Qualquer uma daquelas medicações. Eu coloquei diclofenaco e eles não colocaram, não é? Não colocaram no resposta padrão. Então, eu não coloquei como ponto essa daí, mas eu sei que pode ser justificado que ele também poderia retirar. Inclusive, algumas lives que fizeram, alguns cursos fizeram, eles comentaram também sobre isso daí. E eu concordo com isso daí, que o diclofenaco também pode ser. Mas benzodiazepinas, qualquer um dos medicações que ele colocou, você poderia justificar. Então, vai depender muito da correção. Né? Vai depender da correção. E qualquer coisa pode entrar com recurso também depois. Então, é esperar. Não tem o que se fazer. Você colocou na objetiva, quanto foi mesmo? Você acertou? Na objetiva, 61. 61. 61 na objetiva e 28 na discursiva. Pronto. Errei essa da metildopa, errei la hepatitis B, que son cosas que dio raiva. Iba a llorar cuando llegué aquí y leí la pregunta B, porque no iba a dar tiempo ya. 40 minutos y estaba en la pregunta, en la 81, mais ou menos, imagina. Não me dava tempo. Agora vai ter muito recurso, né? Recurso vai ter muito. As perguntas são, pelo menos 5, eu acho. É mais de 5. Mas vamos dizer que eles sejam muito ruins e que não considerem muita coisa. Pelo menos 5 tem ali como você derrubar, anular as questões. Então, eu acho que muita gente vai aprovar. É interessante, quem está esperando o recurso, das pessoas que eu conversei, que fizeram o curso e que estão aí mais ou menos 58, 59. Então, estão daí para cima. Então, aí tem muita gente esperando nessa faixa aí de pontuação. Mas, vamos falar um pouquinho sobre a prova objetiva. Porque, quando eu fiz a prova, porque você sabe, né? Você viu fazendo questão, e eu sempre faço do mesmo jeito. Eu vou lá na prova, olho aqui, e já vou lendo a questão e já esperando alguma coisa. Aí eu já olho as respostas, e aí já mais ou menos sei o que ele quer, e às vezes nem leio a questão toda, mas já sei o que ele quer. Aí eu olhava a questão, já mais ou menos sabia, aí apontava. E aí depois dava uma lida melhor para ver se era aquilo mesmo. Fui resolvendo, e pelo que eu observei, muitas questões foram parecidas com as questões que a gente fez. Muitas questões. Claro. Eu não cataloguei ainda. Mas eu acho, assim por cima, né? Como a gente está gravando aqui, eu vou dizer um número mais baixo. No grupo eu disse um número mais alto. Mas eu acho que mais de 80 questões, a gente fez questões, se não iguais, muito parecidas com elas. Muito, com certeza, muito. O curso ajudou muito, a mim, personalmente, me ajudou muito para a prova, é verdade. O curso foi máximo. Muitos temas, quase todos os temas que só esos que falamos de Anzó, ¿no? Que ni sé ni falar cómo se fala. No vimos esas cosas así, pero el resto, casi todos los temas estaban en la prueba. E na discursiva, cetoacidose, você falava diário. A gente fazia perguntas diárias de cetoacidose. E você falava o potássio, a glicemia. É assim. A glomerulonefrite é igual. Mas é para você ver, como a gente falou, no grupo, eu falava sempre isso, né? A gente tem que fazer o feijão com arroz. É sempre a mesma coisa. Toda prova repete demais. Porque tem gente que começa a estudar, aí quer estudar coisa complexa. Pega logo os temas. Imagine, eu começo a estudar para Revalida e eu começo por instrumentação. Vou estudar instrumentação, que caiu uma vez em 2017. Então, é um assunto que possivelmente nunca mais vai cair no Revalida. Porque são essas 5 perguntas que ele pergunta uma vez na vida. Já caiu, não sei, mielofibrose já caiu. Uma vez em 2017. Não caiu mais. Não caiu anteriormente. Então, não vou esperar que caia de novo. É uma questão muito difícil de cair. Agora, leucemia, linfoma, né? É diferente. Anemia ferropriva, né? Aborto, caiu de novo, aborto. Teve questão de aborto, não teve? Aborto teve. Então, tem muito tema que você já sabe que vai cair. Vulvovaginite e cervicites. Não existiu nenhuma prova que não caiu. Então, você tem que saber. Né? Então, tem temas que não tem como, não tem para onde ir. Então, é isso que a gente faz, né? A gente diz, esse tema vai cair desse... E outra coisa, eu fico vendo listas, que a pessoa geralmente manda assim no e-mail, né? Nos grupos de WhatsApp, manda.
esses são os temas principais, certo? Tudo bem. Mas o que ele pergunta desse tema? Porque o tema é grande, né, não? Se eu disser assim para você, vulvovaginites, é grande o tema. E dependendo de onde você leia, você vai ler 10 páginas do tema. Mas o que é que eles perguntam disso daí? Então a gente fala, né? A gente fala exatamente o que perguntam. E aí quando você vai fazer a questão, não tem segredo. Já sabe, claro. Essa pergunta foi fácil, muito fácil. Tá? Todos os temas que você falou, como está? Todo estava aí no curso. É a pergunta que você não pode errar, né? Essa não pode errar, de jeito nenhum. La meningope não podia errar. Isso é, imagina. La hepatitis crônica, igual. Só que foi assim rápido que leí o primeiro e vi a resposta já. Eu sei o que estão falando, e não leí o resto. Porque são aquele negócio também, são as cascas de banana. A gente faz muita questão, muita questão, para poder já acostumar como é que a questão ela tenta induzir a gente, né? Várias questões que a gente fez também, elas tentavam induzir a gente a ir para algum canto. Só que a gente já sabia mais ou menos como é que ia. Colocaram meningope de primeira, e quando a gente começou a ler hipertensão, claro, não é? E a essa de última, entendeu? Essas coisas assim, não leí. O que é mais importante? Estudar os temas ou fazer questões? E assim, e mais ainda, qual a porcentagem de importância? 50%, 50%, 60%, 40%, 30%, 70%? Qual é a porcentagem de estudar os temas e a porcentagem de fazer as questões? Não, a ver, fazer questões é bom. Eu acho que para mim o 80% eu posso dar. Porque também tem que estudar o tema, porque na prova discursiva você tem que escrever e falar tratamento, diagnóstico, exame, entende? Mas fazendo questões como a gente fez desde a primeira prova lá, 2012, 2011 também fizemos, não foi? É ótimo, para mim é muito importante. É o mais importante fazer questão, então. Para mim. Tem que estudar o tema, lógico, porque na discursiva tem que... Como é que estuda o tema? Eu quero que você diga aí, como é que estuda o tema? Porque também tem várias formas de estudar o tema. Por exemplo, eu posso pegar... Se eu pegar o livro, vou pegar um livro. O Harrison, pega o Harrison aqui, aí eu vou estudar aborto. Pega lá o Harrison, pega o aborto aqui e tal. Serve estudar assim? O que você acha? Bom, às vezes não, porque o tema está, às vezes, tão cumprido que a gente fala, não, vou estudar as coisas mais específicas, o diagnóstico, o tratamento e como chegar ao diagnóstico, entendeu? Às vezes eu fazia as provas que você colocava e a pergunta que eu errei, vou estudar esse tema porque não estou bem, entendeu? Assim, às vezes a gente tirava o tema que errava na pergunta. Então, não estou bem nesse tema, vou estudar. E assim, também se pode fazer melhor. E esse é o erro. A maioria das pessoas fazem isso. Elas pegam o livro aqui, vamos lá. Hemorragia da primeira metade. Começa 3, 4, 5, 6 páginas e começa a estudar o tema. Só que o livro, né, é o nosso engano, o livro não foi feito para o Revalida. E não, se Revalida, ele pega o livro, né? Uma referência. Mas o livro não foi feito para o Revalida. Esse é o problema. Agora, então por que na sua opinião, lógico, por que é que tem tanta reprovação no Revalida? Bom, imagina. Eu agora, se não aprovei, foi porque não tenho habilidade para ler as coisas. Deixa eu só complementar a pergunta. Porque, assim, vamos lá. A maioria das pessoas que fazem o Revalida, eles pedem. Mas a prova é parecida. Sempre os temas parecidos, sempre tudo direitinho. E outra coisa, e as pessoas colocam os temas nas redes sociais que caem mais. Então, por que tanta gente reprova? Será porque a gente estuda coisas que não são muito importantes para a prova revalida? Entendeu? Tem muito tempo para depois estudar o tema a profundidade, mas para a prova tem que ser coisas objetivas da prova. Não perder tempo em outra coisa do tema, entende? Diagnóstico, tratamento y cómo llegar al diagnóstico, punto. Los temas en los libros se hablan, imagina, de todo, desde que salió el primer, entonces no, tienen que estudiar objetivos de la prueba, del tema. Ya después que la gente es profe, entonces estudiar toda la vida, medicina tem que estudar sempre. É verdade. Para a prova é o objetivo. Verdade. Até na discursiva, né? Na discursiva ele pergunta o quê? Ele não pergunta epidemiologia. Ele pergunta, por exemplo,
vamos ver o diagnóstico. Primeira pergunta é o diagnóstico. A não ser daquela da grave, que ele perguntou se era ou não para fazer o aborto, né? Aí você tem que saber também a conduta, né? A conduta que você faz. Ele perguntou a primeira pergunta os síndromes, também diagnóstico, síndromes geriátricos, também perguntou diagnóstico. Sim, foi diagnóstico. Então, a primeira pergunta é sempre diagnóstico, né? Você caracterizar a síndrome, dar o diagnóstico presuntivo ou e tal. Aí depois ele pergunta, exames complementares, sempre ele pergunta exames complementares, que é isso, diagnóstico também, exames complementares. Você dá a hipótese diagnóstica e para confirmar a hipótese diagnóstica, os exames complementares. E a conduta do tratamento. Depois tratamento. Sempre é assim. Todas as questões que a gente fez até hoje, de discursivo foi a mesma coisa. Aí o ser humano vai lá estudar epidemiologia. Não estou dizendo que é ruim, não. Como a gente falou, é muito bom saber tudo. Mas, para o Revalida, a preparação para o Revalida do INEP, não estou falando da Revalida da FMT, não. Estou falando do INEP, tá? Não confunda. No INEP, o que ele pergunta é diagnóstico, tratamento. E exames complementares para o diagnóstico, é isso que ele pergunta. Sempre pergunta isso daí. Tanto na prova objetiva como na discursiva. Beleza. E o grupo do WhatsApp, do Telegram, ajuda alguma coisa para quem quer se preparar para o Revalida? Ajuda muito. No Telegram, aí colocam as dúvidas, colocamos las respuestas, la gente puede debatir, escribir lo que está hallando de esa respuesta. Es muy bom. O grupo do Telegram é maravilhoso, eu adorei. E ainda estou, vou continuar com você até que você me fale, já não siga aqui. É a comunidade. Mas é aquilo que eu falei também, né? As pessoas, elas são muito imediatistas e aquele negócio. O cara entra no grupo para passar no Revalida, pronto, alcançou o objetivo. Mas não foi esse sentimento que a gente criou no grupo da gente, né? Claro. É o que eu sempre falei. Porque também, eu acho que muitas pessoas, eu e outras pessoas, inclusive você também, se eu aprovo, eu também me preocupo em ajudar aquele meu amigo que esteve comigo ali todo aquele tempo e que também não aprovou, e eu quero que ele aprove também, né? Esse é o sentimento que eu vejo ali no grupo, que a gente não está preocupado, a maioria das pessoas não está preocupado só com a sua aprovação, mas está preocupado com a aprovação do outro. Se não fosse assim, o cara não colocava lá uma atualização que saiu, ele não colocava uma mudança no tratamento, ele não colocava um protocolo novo, e o grupo é assim, todo mundo vai colocando um monte de coisa. Eu acho, isso daí, eu acho que uma das coisas mais importantes foi o grupo do Telegram, porque o do WhatsApp... Você faz parte dos grupos de WhatsApp também, né? Agora o WhatsApp é diferente. O WhatsApp é diferente. A galera tá menos focada. Eu sinto que a galera tá mais dispersa no WhatsApp. No Telegram o pessoal tá mais focado. Sim, às vezes tenho problema para contestar algum mensagem, alguma coisa, mas o Telegram é muito melhor. Nesse sentido, de colocar atualizações, essas coisas. E também não apaga, né? Fica lá para sempre. Se eu não apagar, aí é bom também, né? Porque aí qualquer pessoa que entra hoje, ele pode resgatar as mensagens anteriores. Todo atrás, claro. É ótimo. E a questão da comunidade, porque uma coisa é grupo, certo? A gente tem ali os grupos de WhatsApp, Telegram, mas esse sentimento de comunidade que a gente falou, de eu me importar com o outro, de eu querer crescer com o outro. O que isso ajuda na preparação para o Revalida? Esse sentimento de comunidade. Ajuda muito, porque, por exemplo, eu ao início da prova, sentí deprimida, un poco triste, porque no sabía ciertamente si llegué no llegué a los 63, más bien por error mío también, que no leí todas las preguntas. Y en un grupo, la gente ve que el resto incentiva, vamos para la próxima, no fiquen así, para la próxima vamos a hacer de nuevo, vamos a pasar. Y la comunidad ayuda mucho, es como una familia ya, ¿entiendes? A gente sente o que outra pessoa está passando também, e isso é muito bom. E aí, por exemplo, você falou, não alcancei ainda a pontuação que eu preciso, tá perto, né? 61 é perto de 63, com os recursos possivelmente vai alcançar, vai chegar a alcançar. Também a gente espera, né? Temos esperança de anular essa questão do POCUS, né? Essa questão 2 aí que foi mais complicada, um assunto bem nem de especialista, porque até os especialistas não estão sabendo bem esse tema, né? Foi mais uma questão de atualidade do que de qualquer coisa, né? Foi uma questão meio complicada de perguntar uma prova de revalidação.
questões muito específicas, uma especialidade mesmo, entendeu? Não como para um médico geral. Até para especialidade. Até para É muito específica até para a especialidade, imagina para a gente. Poucas pessoas conhecem esse recurso, né? É um recurso muito atual. Então, eu acho que pode ser que ela seja anulada essa questão, mas aí, com a pontuação, eu creio que dá para passar. Com as outras questões, dá para passar. Pronto. Falamos aí um pouco sobre a questão da prova, a gente falou como foi a sua experiência, e o que você sentiu das pessoas que fizeram a prova com você, assim. Porque lá, quando eu fui lá para o Recife, todo mundo estava conversando sobre a prova, você encontrava pessoas assim, encontrei até muita gente dos grupos, da gente lá, gente que fez o curso, e aí eu senti que muita gente achou muito difícil a prova. Como foi a percepção das pessoas que fizeram a prova com você? Na verdade, eu estou em Brasília só tem 1 ano e meio. Aqui eu conheço poucas pessoas, quase ninguém. O outro médico, conheço uma médica cubana que não fez a prova. Conheço uma amiga que mora em Goiás e vino fazer a prova aqui, que foi com a que eu falei. Ela me falou que a prova muito ruim, a prova estava muito difícil, entendeu? Para algumas pessoas, a prova estava difícil. A prova, na verdade, não difícil, se você faz o curso com você, passa a prova. Só que muito cumplida as perguntas, não sei, às vezes já quando a pessoa vai na pergunta já quase las 100, já não dá para ler, por lo menos eu não dou para ler tantas coisas assim, não posso já. Mas essa só do que eu falei, me falou que estava muito ruim a prova. Em outros grupos, outros médicos de outros han falado também que a prova estava difícil. Está um pouquinho ruim a conexão aqui, caiu. Espera um pouquinho que... Pronto. Pode falar de novo, que voltou. Acho que voltou agora. Assim, não. Eu só vi uma sola colega aqui que falou que a prova para ele estava muito ruim. Mas escutando fora, falavam que estava ruim, que a prova estava muito difícil, muitas perguntas específicas também. Só que a gente estava falando. E a discursiva, a pergunta 2, ninguém sabia o que colocar. Teve por lo menos não sabia de que estavam falando. Agora, como a gente estava falando, né? É uma percepção, mas não é muito a realidade, né? A prova, ela é igual ao que sempre é. Agora, às vezes, você está mais preparado para um tema do que para outro, e aí você tem essa dificuldade. Claro. E também as pessoas focam muito no que foi ruim. O cara, se alguém me perguntar a prova, como foi a prova? E eu disser assim, não, foi muito difícil. Teve uma questão do anzol lá, então já começo pela exceção. Agora, se eu disser assim, não, teve muita questão boa, teve de aborto, teve de gravidez lá, do partograma, de parto, teve... Então, se eu começar a falar as coisas que tiveram, quem foi igual, aí a pessoa vai dizer, depende de como você apresenta a prova para a pessoa também, né? Então, teve muita coisa que foi boa. Agora, também teve questão, aí essas questões absurdas, que é 5 a 10 questões que sempre tem. Eu esperei tanto o partograma. Eu esperei tanto... Eu queria que saliera um partograma, que a gente fez tantas vezes que não salió, fiquei com vontade de fazer. Agora, em relação ao grupo de prova prática, né? Você está no grupo de prova prática, agora a gente vai começar a estudar para a prova prática, algumas pessoas ainda estão com pendência, esperando o recurso, mas mesmo assim, a gente vai começar. A gente vai começar a estudar para a prova prática, porque... vou começar. Você imaginou? Começar, eu vou esperar o resultado. Aí lá, em fevereiro, março, tá o resultado. E aí, de repente, você tem que estudar 1 mês, sei lá, para a prova, ou 2 meses. Então, já vamos começar a se preparar a partir de agora, né? Independente, porque, de qualquer forma, ajuda, né? Ajuda a preparação. Mesmo se não conseguir, se for uma coisa absurda, não tiver pouquíssimas questões anuladas, você precisa de 2, né? 2 questões anuladas, então tá muito, muito difícil de não aprovar. Mas aí, se acontecesse uma coisa catastrófica, não anulasse nenhuma questão, mesmo assim serviria, né? Porque teria mais experiência com o assunto, o tema. Porque também a prova prática é a mesma coisa. A diferença é que você vai colher a anamnese, né? Mas o resto é a mesma coisa.
Ele vai perguntar para você o diagnóstico, a hipótese, o tratamento, tudo vai perguntar a mesma coisa. Mas você vai ter que colher para você descobrir. Ele não vai lhe dar, né? Na discursiva e na objetiva, ele lhe dá o caso. Aqui não. Desculpa. Aqui a gente tem que pedir, não é? Pedir para ele. Ele não vai dizer os exames. Você que vai ter que dizer os exames que você quer. Então, é diferente, né? Mas é a vida é assim, né? Qual a sua expectativa para a prova prática? A expectativa. Em quanto bom, se consigo passar a primeira etapa, a prova prática são os mesmos temas. Eu acho que se a gente não fica nervosa, pode chegar, sim. Depende também. Às vezes eles colocam perguntas difíceis também em chegar ao diagnóstico, porque eu falei com médicos que já fizeram e tem às vezes temas que são difíceis de fazer. Cirurgia, sobretudo, algumas provas, algumas condutas que tem que fazer, que se a gente não é cirurgião, não sabe fazer. Então, perguntam às vezes essas coisas também. Mas eu acho que sim, si paso la discusión, puedo pasar la práctica, porque son temas, son los mismos temas, solo llegar al diagnóstico, ya cuando você llega al diagnóstico, el resto va sozinho, como que fala, si sabe el tema. Ahora, en cirugía tengo medo, às vezes, lo que preguntan de cirugía, entendeu? Que é uma especialidade. Eu acho que a mais fácil vai ser cirurgia, sabe por quê? Porque cirurgia é assim, imagine. Você tem, vou fazer uma punção lombar. Eu já sei que eu tenho que estudar a técnica de punção, porque pode ser que me pergunte. Aí eu vou estudar a técnica, não sei, várias técnicas você vai estudar e alguma delas vão lhe perguntar, 2, né? Alguma delas vai ser alguma sutura, algum outro procedimento que você vai fazer. Isso é besteira, porque você vai memorizar a sequência das coisas. Agora, em relação aos outros temas, tem muito mais temas, né? Porque cirurgia é um procedimento. Você vai lá fazer algum procedimento. E no Revalida tem alguns procedimentos que são mais comuns de ele perguntar para a gente, né? Por exemplo, é muito fácil cair alguma questão de intubação, não é não? Já que estão intubando tanto por causa do Covid, é muito fácil que caia alguma coisa de intubação. Então, a gente tem que estudar bem como fazer o procedimento de intubação. Saber descrever o procedimento, porque é muito mais do que você fazer, você saber descrever, né? E o que não pode faltar no grupo da prova prática que a gente está fazendo? O que não pode faltar de jeito nenhum? Que não pode faltar em los temas que você toca. Sim. Não entendi a pergunta. Em los temas que você vai dar? Sim. Qual é o tema que não pode deixar de ter? É que todos os temas são importantes. O que você acha? Sua percepção. É tudo percepção. O que você acha? Qual é o tema que... Não, Rafael, esse tema aqui tem que fazer, porque eu tenho certeza que a prova prática vai perguntar. O que você acha? É pediatria. Eles perguntam, são 5 estações, não é? São 10 estações. 5 de manhã e 5 à tarde, parece que é. Sim. 10 estações. Pediatria, ginecobstetrícia, clínica médica. Vou dar um exemplo aqui. Rafael, não pode faltar uma aula de suturas, porque sutura é uma coisa muito importante, com certeza vão perguntar, e eu quero uma aula de suturas. Qual é a aula que você acha que você... Sutura, quase todo mundo sabe fazer. Não é? Porque então, durante a formação a gente faz sutura. Por exemplo, lá em Cuba fazemos muita. Mas aí, vou dizer outra coisa então. Rafael, tem que ter uma aula sobre parto. Quais são as fases, o que eu vou ter que fazer, como eu vou ter que fazer. É outro exemplo. O que para você não pode deixar de ter? Um tema assim que você diz assim, tem que ter esse tema. Bom, trauma você falou muitas vezes, mas eu acho que na prática tem que saber mais ainda, porque eu, por exemplo, não sei trauma. Nada, só o que você me está falando, porque não consegui. Mas trauma com certeza vai sair. Etapa por etapa. É verdade, é um tema muito importante. Agora, para a gente finalizar, foi muito importante aqui essa discussão que a gente teve, essa conversa. E eu, para finalizar, vou fazer 2 perguntas rápidas e eu quero que você responda de forma objetiva para a gente poder finalizar. Qual é a importância das lives que nós fizemos de questões? Rápido e objetivo. Qual é a importância das lives? Muito importante porque ajuda
a gente organizar-se no estudo. Você, las lives fala los objetivos para hacer la prueba y para mí fueron muy importantes y el curso también lo máximo. ¿Por qué? Porque você fala de cada tema lo más específico y lo importante para hacer la prueba, la revalida. Para mí fue lo mejor. Cortou, acho que... Oh, meu Deus. Cortou aqui a última parte. Mas aí a segunda pergunta, você falou das lives, aí cortou. Agora eu queria que você dissesse, também de forma objetiva, a importância do curso TIPS Revalida para o seu aprendizado. Qual foi a importância do curso? O curso TIPS Revalida me ajudou muito. Voltou aqui? Sim, sim. O curso me ajudou muito, muito mesmo, porque como estoy falando desde el inicio, me ayudó a organizarme en los estudios, en saber cuál es un tema específico, objetivo de cada tema y no estar divagando en otras cosas que para ahora, para la prueba no ayuda. ¿Entendió? El curso para mí fue ótimo. Tá cortando aqui o som. Espera aí, deixa eu ver se volta. Pronto. Fala aí para eu ver se voltou. O curso me ayudó muito. O curso me ayudó mucho, como estoy hablando desde el inicio, porque me ayudó a organizarme en los estudios, en los temas, los objetivos de cada tema, no estar divagando en otras cosas, y me ayudó mucho. Y con los simulados que usted colocaba cada día, fue óptimo. Con esos simulados, si están en las pruebas, 100. Fue muy ótimo curso, de verdad. Recomendo 100% a todas as pessoas. E o simulado de sábado, como é que foi? Nossa, muito. Todos los simulados do sábado no fiz completo, não. Muito. Pero estava difícil também. Estavam difíceis. Tinha perguntas mais específicas ou outros restos normal do tema. Mas está muito bom também. Já coloquei já para dificultar a vida de vocês. Dificultou a vida mesmo. Não dá para fazer tudo, não. Eu queria agradecer muito pela sua disposição. Eu agradeço a você. Eu queria agradecer muito pela sua disposição de fazer aqui a entrevista, de participar junto, para deixar a sua opinião, para as pessoas poderem lhe conhecer mais e poderem ver a sua experiência, né? Porque isso ajuda muita gente, né? Então, esse é o nosso objetivo, fazer com que as pessoas se inspirem na história das outras pessoas, aqui principalmente as pessoas que estão... Tem problema no internet. Nossa. Ele se quedou congelado. Voltou. Voltou? Voltou. Pronto, então vou só agradecer e a gente já vai finalizar. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por você que está assistindo aí, qualquer uma das redes sociais, aí, ou no Telegram, Instagram, onde você estiver aí, e espero que tenha ajudado essa entrevista aqui, espero que você tenha se inspirado, e muito obrigado aí pela sua participação, Sol, e nos vemos aí nos nossos grupos, né? Tchauzinho para você, tchauzinho para todo mundo. Obrigada a você e recomendo o curso 100%, tá? Muito obrigada a você. Feliz Natal. Tchau.